Então, hoje nós vamos começar nosso assunto aí falando sobre ondulatória, né? Assunto tranquilo. Todo mundo tranquilo aí? Todo mundo bem? Vamos começar aí a nossa aula. Galera, hoje nós vamos falar de ondulatória, a parte das ondas aí, né? Nós vamos estar falando da questão de ondulatória muito bem, muito tranquilo, né? A ideia é bem tranquila de ondulatória. Hoje nós vamos conhecer a direção de propagação, o sentido, né? Então vamos nessa aí. Galerinha, o que é o nosso objeto do conhecimento? Nossa aula aí vai falar de quê? Definição e classificação de onda, ondas periódicas, fenômenos ondulatórios, som e ondas estacionárias, beleza? É o que nós vamos falar aí hoje a respeito de ondas. É bem teórico, tá? É bem intuitivo também. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilão aí nossa aula de hoje. E qualquer dúvida pode ir tirando. Lembrando, nossas aulas estão sendo disponibilizadas lá no AVA, né? Acesse lá, teve dúvida. Nosso tira dúvida também, né? Está sendo disponibilizado no AVA. Nosso tira dúvida da semana passada, dessa semana, quer dizer, na terça-feira, já está disponível também. Então, vamos começar aí, gente. Nós vamos começar trabalhando em cima dessas habilidades aí, tá? Dessas habilidades que é reconhecer, relacionar informações, compreender fenômenos. Então, vamos lá. Olha, o pessoal tá chegando ainda, né? Então, vamos aqui, ó. Ó como começou a história aí toda. O pessoal foi à Lua, né? Tá aí o pessoal na Lua, mas aí você fica se perguntando como essas informações que a pessoa que estava lá na Lua mandou aqui para a Terra, né? Isso acontece por quê? Né? Como foi isso que funcionou? E aí mostra nosso grande astronauta aí, que foi o primeiro homem, né? Ele foi o primeiro homem, ó. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar e caminhar sobre a superfície da Lua, né? Olha o que ele falou, que é bem interessante, que não podemos esquecer o que ele falou. As comunicações de longa distância, tanto naquele momento quanto hoje, só foi possível pelo domínio dos conceitos de ondulatória e os fenômenos ondulatórios. Então, existe a comunicação hoje. Hoje, a ideia da comunicação só surge. Por quê? Só surge isso aí porque justamente pelos estudos, os fenômenos ondulatórios. Pela ideia de estudar o que? Ondulatória. Então, partindo dessa ideia aí, nós vamos entender o que vai ser ondulatória, como hoje funciona, o que é uma onda, que tipo de onda. Nós vamos definir tudo sobre onda hoje, tá? Olha aí como é isso aí. Vamos ver? Olha o que ele me fala aí. Ondas, né? Ele tem uma onda aí. A palavra onda é muito comum no nosso dia a dia. Geralmente está associado a diversas palavras-chave, como onda do mar, ondas de calor e ondas de luz. Então a palavra sempre está associada, né? Mas detalhe, o que é ondas, né? Nós vamos definir, mas a ideia é entender que de propagação. Propagação é o ato ou o efeito de espalhar. Então, ó, propagação é o que, gente? É o ato ou efeito de espalhar. Na hora que eu falo aqui, ó, tô falando aqui, ao falar aqui, o que acontece? As minhas cordas vocais estão vibrando, que vibram mais coisas,
que espalha. Então a onda tem a ideia de se propagar. Onda do mar, ela também se propaga. Então a ideia é estudar isso, né? O ato ou o efeito de quê? De espalhar. Então nós vamos estar estudando essa ideia aí. Olha que interessante, gente. Olha uma imagem aí, né? Uma imagem de uma onda, né? Ele fala que é a representação artística da propagação de um sinal sonoro. Você percebe que tem as curvas, vibrações, né? As cores também é um tipo de onda. Então, o que é realmente onda, né? O que vai ser nossa onda? Onda. Opa, voltou. O que vai ser a nossa onda? Onda ou pulso caracteriza-se por propagar ao longo do espaço uma quantidade de energia gerada por perturbações, olha essas perturbaçõezinhas aí, né? Sem que haja transporte de matéria ao longo de sua propagação. De novo, onda ou pulso, né? Caracteriza-se por propagar ao longo do espaço uma quantidade de energia gerada pela perturbação sem que haja transporte de matéria ao longo da sua propagação. Como é isso, professor? É o que eu estava comentando com vocês. Eu vibro aqui minhas cordas vocais, as cordas vocais vibram o ar em volta e vai vibrando. Essas cordas vocais vibram essas moléculas aqui, que chega ao sensor do microfone, que transforma em outro tipo de onda e vai chegar aí ao seu ouvido. Então, houve uma propagação, houve uma forma de distribuir, a ideia lá de propagação mesmo, né? Qual o conceito? Olha lá, propagar, o ato ou efeito de espalhar, espalhou, espalhou. Então é isso que nós vamos estudar dentro da onda, né? Esse fato, esse ato de espalhar é bastante interessante. Então vamos lá, continuando aí. Eu trago aí um exemplo de uma corda, né? Eu tenho uma corda que ela está fixa em um ponto, certo? Essa corda, ela vai estar fixa em um ponto, né? Tá lá fixa em um ponto. O que eu vou fazer com ela? Eu vou balançá-la. Eu vou aplicar uma força vertical para cima e para baixo. O que essa onda, essa corda vai fazer? Vai receber energia e vai propagar, ó, vai propagar essa energia, né? Ela vai e volta, sempre onda, certo? Então, vai se propagar, vai lá, bate e volta, né? Então, nós temos uma onda aí, e o que vai acontecer em relação a essa onda? Olha a onda do barquinho. Gente, aqui ela se propagou em um sentido, né? A velocidade lá de propagação em um único sentido. Agora o barquinho aqui, ó, gente, olha o que ele faz, o barquinho. Ele tanto balança, né? O barquinho tanto vai para cima quanto para baixo, quanto para frente. Então tem aí a propagação de onda. O mar se propaga. Isso é uma onda, né? Então ele faz um efeito, claro, para cima e para baixo. E aí nós temos que classificar as ondas. Então a partir de agora nós vamos classificar as ondas de 3 formas, tá? Quais são as formas que nós vamos classificar as ondas? Então, vamos fazer a classificação de ondas da seguinte forma: pela sua natureza. Ó, nós vamos classificar uma onda pela sua natureza. Vamos também classificar a onda de que forma? Nós vamos classificar a onda pela direção de propagação e pela direção de vibração. Então, se eu entender essas 3 situações, gente,
é entender qual é a natureza de uma onda, qual a direção de propagação dessa onda e qual a direção de vibração, eu entendo todas os tipos e os porquês das ondas, o que vai acontecer com cada onda. Então, o primeiro é sobre a natureza da onda, né? Sobre a natureza da onda. Como é essa natureza? Vamos ver? Eu vou chamar aqui para cima. As ondas podem ser classificadas, elas podem ter natureza qual? Mecânica, ela pode ter uma natureza mecânica, que eu vou explicar, e eletromagnética. Então, detalhe, dentro da natureza, eu tenho quantos tipos dentro da natureza? Lembrar aí algumas coisinhas, quais são? O que eu tenho aí? Nós vamos ter quais os tipos de onda? A natureza. Dentro da natureza nós vamos ter quem? As ondas mecânicas, que precisa do meio para se propagar, e as ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Isso é de acordo com a sua natureza. Ah, professor, e sobre a direção de propagação? São quais os tipos de direção de propagação? A onda é classificada em 3. Quais são elas? Ondas unidimensionais, propaga-se em uma única direção, uma única direção. Ondas bidimensionais, certo? Ondas bidimensionais que se propaga como? Em várias, ou várias não, bi é quantas, gente? Bi é quantas? 2. E ondas tridimensionais. As ondas tridimensionais, elas vão se propagar em quantas direções? Em todas as direções, tá? Então, nós temos esses 3 tipos aí. Unidimensional, uma única direção. Duas direções bidimensionais, todas as direções tridimensionais. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Vamos continuar. E aí chegamos ao terceiro ponto, que é sobre a direção de vibração. Então lembre, a onda ela vai ser classificada pela natureza, né? Pela direção de propagação e pela direção de vibração. Quais são elas? As direções são classificadas em 2. Quais são? Transversais, as transversais e as longitudinais, certo? Vão ser as transversais e as longitudinais. Como é essas duas aí, transversais e longitudinais? A primeira está aqui. Ondas transversais é aquela cuja direção de vibração são perpendiculares. Quando se fala perpendiculares, é quando forma um ângulo de quê? 90 graus. O termo também que pode ser usado são ortogonais, tá? Olha o desenho. Gente, esse pontinho ele está deslocando. Deixa eu tentar desenhar aqui. Ele está deslocando nesse sentido. Ele sobe, desce e vai. Seria a energia nesse ponto. Se a energia nesse ponto está deslocando nesse sentido, só que a vibração foi para cima e para baixo. Isso quer dizer que a propagação e a vibração formaram qual ângulo? 90 graus. Então essa onda é classificada como ondas transversais. Viu como é simples? Propagou, ó, houve a propagação na horizontal e a vibração na vertical, formou 90 graus. Isso quer dizer que é uma onda o quê? As ondas transversais, né? Vão ser as nossas ondinhas transversais, bem tranquilo. E aí, o que nós vamos ter aí na sequência? Nós vamos ter as nossas ondas longitudinais. O que são as ondas longitudinais? As ondas longitudinais é aquelas cujas direções de vibração coincidem com a direção
de propagação. Olha aí um exemplo, gente, aquelas molinhas, né? Chamada mola mágica. Você comprimia, ela propagava na direção e no sentido, na direção da vibração. Ela ia, a onda se propagava nesse sentido e ela também vibrava nesse sentido, né? Ela vibrava bastante nesse sentido. Essas são as ondas longitudinais. Então lá, transversais, a vibração, a direção da vibração e da propagação forma 90 graus. Ondas longitudinais, a direção, né? A direção da propagação e da vibração estão na mesma direção. Claramente isso fica bem observado quando se fala da seguinte coisa. Olha essa observação que é importante, hein? Essa nossa observação aqui é importantíssima para a gente relacionar. Olha o que eu tenho aí. É importante lembrar, a propagação do som é uma onda o quê? Longitudinal. E o som é uma onda mecânica. E a propagação da luz é transversal. A propagação da luz é transversal. E a luz é uma onda eletromagnética. Ou qualquer outra onda. Então, olha o que quer dizer. Que toda onda eletromagnética é uma onda o quê? Transversal. E que nem toda onda longitudinal é uma onda mecânica. Então, toda onda eletromagnética é o quê? Ela é uma onda transversal. Agora, as mecânicas, elas podem ser tanto longitudinais quanto transversais. Beleza? Então, na verdade, a onda eletromagnética, ela já é o quê? Ela é uma onda eletromagnética. Ela é o quê? Transversal. Se ela é transversal, a propagação e a vibração estão formando qual ângulo? 90 graus. Se um for horizontal, o outro é vertical. Se um for vertical, o outro é horizontal. Isso é toda onda eletromagnética. Agora, as ondas longitudinais, ou as ondas longitudinais, vão ser as ondas o quê? Mecânicas, né? Vão ser as ondas mecânicas. E as ondas mecânicas tanto podem ser longitudinais quanto transversais. Essa é a observação para a gente marrar, né? Para a gente marrar aí. Alguma dúvida, galerinha? Tudo tranquilo? Como tá aí? Todo mundo bem? Tranquilão? Então, essa foi a primeira parte. Nós já conseguimos e já vimos a ideia de que é uma onda, certo? Eu já sei o que é uma onda, como funciona uma onda, né? A onda, ela tem a sua propagação, ela tem sua vibração e ela tem sua natureza, certo? A natureza são duas. Quais são? Eletromagnéticas e mecânicas. Eletromagnéticas, não precisa de meio para se propagar. Mecânicas, precisa de meio para se propagar. E aí nós temos a unidimensional, que é a de sua direção, uni, uma única, bi, duas, tri, todas as direções. E chegamos ao final com o que? A sua natureza de propagação, né? As ondas, o som longitudinal e o som que? Ou o som, ó, o som é longitudinal e a luz é o que? Transversal. Que é isso? A vibração e a propagação na mesma direção, que são as longitudinais, e a vibração e a propagação formando um ângulo de 90 graus, que são as ondas eletromagnéticas, tá? São ondas eletromagnéticas, também são transversais. Beleza? Então, mais tranquilo aí. Então, vamos continuar aqui a ideia nossa aqui de falar sobre as
ondas, né? Então nós temos a velocidade, né, de propagação, a velocidade de propagação em uma corda. Gente, vocês sabem muito bem que a equação ela surge na física, eu sempre falo, ela surge muito mais fácil do que tudo. Mas se a gente conseguir entender o fenômeno, se eu conseguir entender o fenômeno, eu entendi o fenômeno, depois eu quantificar, poder calcular isso, é mais fácil, né? Eu vou usar um exemplo aqui bem claro, bem tranquilo para vocês. Vamos imaginar lá, né? Estou fazendo um treinamento de CrossFit aí. Mentira, viu, gente? Mentira. Eu estou fazendo um treinamento de CrossFit, aí eu pego lá uma corda. Essa corda é bem comprida, certo? Bem comprida e bem espessa, bem grossa. Aí o que eu faço? Balanço ela. Lógico, ao vibrar ela na vertical, essa corda ela vai se propagar na horizontal. Lógico, isso é uma onda o quê? Transversal, certo? É uma onda transversal. Mas, pessoal, por que lá no CrossFit a corda é bem grossa e bem comprida? Não poderia ser uma corda menor? Se fosse uma corda menos pesada ou mais fina, eu ia balançar. Ia se propagar mais ainda, não ia? Então, o que percebe? O que leva em conta aí? Gente, eu tenho que levar em conta a espessura da corda e o comprimento. O que é isso? Isso nós vamos chamar de quê? Densidade linear. Isso nós vamos chamar de quê, gente? Densidade linear. Então, a densidade linear está relacionando o comprimento da corda com a sua espessura. A sua espessura está relacionada à massa. Então, a densidade é a relação da massa, pelo comprimento. Fato, maior massa, menor comprimento, maior densidade, mais pesado vai ser essa corda. É justamente por isso que colocam as cordas bem grossas. Mas o que nós percebemos também? Que ao colocar essa corda aí, quando eu aplicava uma força, essa força é compreendida como tração. Aqui, lembra lá que tração, né? Essa é a força aplicada. Nossa força aplicada. Se eu diminuísse a densidade, essa velocidade ia mudar. Então, depende de quem? Da densidade. Então, é fato. O que eu quero que vocês aprendam é que não precisa lembrar da equação. O fato de você entender o fenômeno, você consegue entender a equação. Se fosse mais grossa, se é mais grossa essa corda, a propagação não vai ser menor, a velocidade de propagação não vai ser menor. Se é mais fina essa corda, a velocidade não vai ser maior. Então a velocidade depende da densidade de forma inversamente o que? Proporcional. De forma inversamente proporcional. Já com relação à força, maior vai ser a velocidade. Então é de forma o que? A velocidade e a força depende de forma o que? Diretamente o que? Proporcional. Então, basicamente, galera, não é se assustar com a fórmula, né? É entender. Entendeu? Ficou tranquilo aí, né? Vamos lá para mais, seguir mais aí. E aí aonde que eu vou fazer alguns comentários
que quando se fala de ondas periódicas, né? Pessoal, nós estamos ouvindo muito esse conceito de onda, né? Essa ideia. Onda, o que é uma onda, né? Estão falando aí, estamos na segunda onda do Covid. Eu acredito, quanto como físico, eu falo assim, lembre, gente, que eu estou falando de onda, não estou falando do Covid, tá? Que eu não acredito que não tenha Covid. Tem, use máscara, faça distanciamento, não esqueça, né? Quando sair, lavar as mãos, passar álcool, e quando chegar também em casa. Isso aí, o que eu estou querendo dizer é que fala o seguinte, a TV fala uma coisa assim, estamos na segunda onda. Eu acredito que estamos na mesma onda, certo? Eu acredito que estamos na mesma onda. Só que agora eu estou num topo maior. Num topo maior. E lógico, isso não é uma onda periódica. Porque se fosse onda periódica, daria para definir ou prever. É por isso que não conseguem prever o terremoto, tá? Não dá para prever onde vai ocorrer o terremoto, porque não é uma onda periódica. Então lá, o que são ondas periódicas, professor? Ondas periódicas são formadas por perturbações contínuas e oscilantes. Olha aqui, o que é essas perturbações, professor? Essa vibração aqui, ó, gente. Contínuas, porque se repete, ó, repetiu. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, alto, baixo. Isso está se repetindo. E detalhe, estão sempre chegando no mesmo ponto alto, no mesmo ponto baixo. Então isso é uma onda periódica. Ah, professor, o senhor está querendo dizer, se o Covid fosse uma onda periódica, ia ser legal demais. Ia ter momento que nós poderíamos sair, ia ter momentos que a gente teria momentos que nós poderíamos estar saindo e teria momentos que nós poderíamos o quê? Teríamos que ficar em casa. Mas isso não é. Por quê? A onda de Covid está relacionado à transmissão. Olha como tem tudo a ver. Propagar. Então, onda, por isso que fala onda. A onda de propagação, né? Está se propagando. Então, a doença está se propagando. O que eu falo é que nós não estamos na primeira nem segunda onda. Então, uma onda só. Por quê? Ela veio em março, começou, subiu, permaneceu, desceu um pouco, permaneceu, agora subiu de novo, permaneceu. Só que isso não é periódica. Se fosse periódica, seria facinho, né? O grande problema é com essa altura aqui, ó, né? Que essa altura é o ponto de quê? A altura de transmissão. Quanto mais baixo tivesse essa altura, um exemplo, né? Quanto mais baixo fosse essa altura, melhor seria. Então nós vamos estar verificando o que é a onda. Nós vamos observar muito a onda periódica, as ondas periódicas. São formadas por perturbações, né? Contínuas e oscilantes, né? Aí tem alguns exemplos dela, a água. Pessoal, se são contínuas e oscilantes, ela se repete, então ela tem uma frequência de oscilação, né? A nossa frequência de oscilação. A frequência é a letra F. O período, que é o tempo, é o nosso T. E aí fala o quê? Que o período é inverso da frequência e em frequência é inverso do período. Só para a gente definir bem rapidinho. Período, o tempo necessário para ocorrer um ciclo. Frequência, a quantidade de vezes que ocorre esse ciclo. Por exemplo, um ano, né? Um ano é o período. Mas são quantos dias? Qual é a frequência que isso acontece um ano? 365 dias. Antes que me digam, fora os anos bissextos, né? Os anos bissextos. Então, fique atento a isso aí. Então,
Período é o tempo, frequência é a quantidade que ocorre. Beleza, então vamos continuar aí, bem tranquilos. Bem tranquilão mesmo. Aí fala de algumas unidades. E é aqui que eu quero chegar, né? Aqui que eu quero chegar, ó. Vamos, só para vocês entenderem. Eu tenho uma onda aí, né? Que ela está vibrando. Eu tenho uma onda que ela está vibrando. Essa vibração da onda, eu já sei que é uma onda transversal, porque a propagação está na horizontal e a vibração na o quê? Na vertical, formando 90 graus. Mas vocês viram que ele chamou aqui de A. O que é esse A? A. Quem é esse A, professor? Nós vamos chamar de amplitude. Então, essa onda que está acontecendo do Covid está com amplitude alta. Se está com amplitude alta, é por que está com amplitude alta, professor? Justamente porque está transmitindo mais. Então, maior amplitude, né? O que é amplitude? Gente, amplitude é a distância do eixo de propagação até a crista ou até o vale. É essa altura. Isso é amplitude. É a distância do eixo de propagação até a crista ou até o vale. Agora, a distância de uma crista a um vale é quantos A? 2A. Então não esqueça, a distância vertical entre uma crista e um vale é igual a quanto? 2A. Isso vai me ajudar também, viu? 2 vezes a amplitude. O que mais que eu tenho? Crista. O que é crista, professor? O senhor me falou de crista. Crista é o ponto mais alto da oscilação. Crista é o ponto mais alto da oscilação. E o que é o vale? É o ponto mais baixo da oscilação. Então lá, ó, nós estamos no Vale do São Francisco. O que quer dizer isso? Vale do São Francisco. Quer dizer o quê? Que nós estamos no ponto mais baixo de São Francisco. Nós estamos, todo vale passa um rio, né? Porque a água desce, ela vai para o rio. Então nós estamos no Vale do São Francisco. E o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância de 2 cristas consecutivas, tá aqui, ou 2 vales consecutivos, está aqui. Tá? Então, comprimento de onda é a distância de 2 cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos. Detalhe, galerinha, detalhe. A distância de um vale, vou colocar isso aqui até de azul. A distância de um vale a uma crista é a metade de uma onda, certo? A distância de um vale a uma crista ou de uma crista a um vale é a metade de uma onda. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, isso numa onda periódica, muitas das vezes ele dá só a crista e só dá uma crista e um vale. E aí você descobre aí, a distância entre uma crista e um vale é a metade de uma o quê? Onda, certo? É a metade de uma onda. Por quê? Entre 2 cristas existe um vale, certo? E aí chega a ideia, galerinha, a ideia que é a seguinte, o princípio fundamental disso aí. Pensa comigo uma coisa. Se essa corda ou essa vibração vai mais alto, vai mais baixo, mais alto, mais afastado, isso é lento ou rápido? Ó, se eu fosse repetir, isso seria o quê? Rápido, né? Agora, se fosse fazer rápido ou lento, o que quer dizer isso? A frequência, essa vibração,
ela relaciona com o comprimento. Quanto mais vibração eu tenho, mais o que? Menor será o comprimento. Quanto menos vibração eu tenho, maior será o comprimento. E vibração é o que? Não é a frequência, que é a frequência de vibração. Então eu já percebi uma coisa, que a frequência e o comprimento são grandezas o quê? Mais frequência, menor comprimento, certo? Menor comprimento. Menos frequência, maior comprimento. São grandezas do quê? Diretamente ou inversamente? Inversamente proporcionais. Lógico, isso depende da velocidade de propagação. É aí que nós chegamos à nossa ideia. Qual é? A equação fundamental das ondas periódicas, né? É a nossa equação fundamental das ondas periódicas. Que fala o quê? Que a velocidade, essa formulazinha eu falo assim, essa letra aqui chama lambda, né? Então, você lambe ferida, lambda ferida. Então, o comprimento, que é essa letra, lambda, o comprimento, e o F de quê? De frequência. De frequência. Essas duas grandezas são o que entre si? Essas duas grandezas são que inversamente proporcionais. Maior o comprimento, menor a frequência. Maior a frequência, menor o comprimento. E o V é a velocidade de propagação. Velocidade de quê? Propagação. Lembrando que nós estamos falando de uma onda o quê? Uma onda periódica, né? Uma onda periódica, ela se repete, né? Então, equação fundamental das ondas o quê? Periódicas. É aqui que se dá. Por que nós enxergamos várias cores, tá? É nessa situação aqui que se mostra por que nós enxergamos várias cores, porque deslocam com velocidades o que? Deslocam com velocidades diferentes, porque o comprimento e a sua o que? Frequência, né? O comprimento e a sua frequência. Então não esqueça, a velocidade é igual ao comprimento vezes a sua frequência. Se são ondas eletromagnéticas, a velocidade é a mesma, né? Se são ondas mecânicas, depende do meio que se propaga a sua velocidade também. Como as ondas eletromagnéticas, elas são ondas, né, periódicas. Então aí, alguns exemplos de ondas periódicas, né? Não depende da perturbação desde que se repita. E aí, é por isso aqui, ó, mais física, só para a gente entender o mais física aí. Você está vendo que isso aí é o espectro visível pelo olho humano, né? Por isso nós enxergamos as cores diferentes. Por que nós enxergamos cores diferentes? Porque cada cor tem o seu comprimento, cada cor tem o seu comprimento e a sua frequência. Isso quer dizer que se propagam de formas o que, gente? Se propagam de formas não, se propagam com velocidades o que? Diferentes. A mais veloz vai ser quem? Para ser mais veloz. Olha aqui, ó, o vermelho, né? A cor vermelha que pode ser aqui, né? Gente, lembrando que nós estamos só nessa faixa aqui, ó. A cor vermelha, que ela tem 700 nanômetros de comprimento, que é o comprimento da onda, e como é a velocidade da luz 3 vezes 10 oitavos, nós temos como calcular a sua frequência, né? A sua frequência é altíssima, né? Baixo comprimento, alta frequência. Então é o nosso
olho humano aí. O que mais que nós temos lá? Deixa eu voltar aqui. Eu diminuí aqui. Temos aí alguns exemplos, né, de ondas dentro do seu comprimento e sua frequência, né? Nós temos aí energia elétrica, a TV, olha a faixa, 6.000 km, o comprimento da onda e sua frequência, até as baixas frequências. É aí que tá, gente. Quanto mais baixa for a frequência, maior poder de penetração. Mais baixa ela for, maior poder de o quê? De penetração. Mais alta ela for, menor poder de quê? De penetração. Então temos essa relação aí, que é né? Tem vários, depois clica lá no vídeo, dá uma pausada na hora que vocês derem uma olhada nesse vídeo. E aí nós temos os fenômenos ondulatórios, né? Os fenômenos ondulatórios, que nós vamos estar estudando, né? Esses fenômenos ondulatórios. Frente de onda eu não vou estudar. Ondas de rádio, isso eu não vou estudar. Eu vou estudar o quê? A reflexão e a refração. Gente, a reflexão e a refração usa a mesma característica, tá? Usa as mesmas características da luz. Que, se eu não me engano, na nossa próxima aula nós vamos falar dessas características. Usa as mesmas características da luz. A luz, a onda passa de um meio para o outro, isso é refração. E a luz, a onda, ela incide e reflete. Isto é o que? Reflexão, tá? Então nós vamos estudar essa mesma ideia lá na óptica também. Não esqueça de assistir essa aula. Dê uma olhada aí, né? Nós vamos estudar reflexão e refração. Ele aí explica o que é reflexão, bate e volta, né? A refração é quando passa de um meio para o outro, né? Uma corda livre, um pulso. Isso aí pode ser estudado, né? Como óptica, né? Pode ser estudado como óptica. Galerinha, então, por hoje, eu vou voltar lá naquela imagem. Por hoje, nossa aula, eu vou voltar aqui, ó, que é bem legal isso aí, parar bem aí. Por hoje, nossa aula é isso, tá?